boa tarde, não, quase boa noite, né, para vocês. Eu sou a professora Leonides Mendes, estaremos juntos na próxima meia hora, justamente falando sobre ética no serviço público, apoiada no decreto 1171/94, que é justamente o Código de Ética do Servidor Público do Executivo Federal. Então, nós estaremos com vocês com questões. Infelizmente não dá para fazer questões da organizadora mesmo, porque a organizadora tem poucas questões e nas turmas regulares já explorei essas questões, então não daria para a gente fazê-las de novo, não teria graça nenhuma. Mas eu procurei trazer questões o mais diversificadas possível e também questões bem atualizadas, tá certo? Então nós só temos essa nossa meia hora, nós estamos conversando com um pouquinho de atraso devido ao pessoal que estava na fila ainda, mas nós já podemos começar com a questão 1, que é de 2016. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam a... Bom, aí nós estamos diante de uma regra deontológica. Essa regra deontológica nós podemos dizer que é o quê? É teoria do dever. É o que teoricamente se necessita que o servidor público haja, a maneira como ele deve agir, enquanto estiver no exercício da sua função pública. Mais especificamente, a regra deontológica número 9, né, que fala justamente que a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam, letra A, conduta de atenção ao cidadão, podia até ser, mas quem conhece o nosso decreto sabe que isso aqui não está determinada a conduta dedicada ao cidadão. Zelo pelos equipamentos e instalações, não, né? Com equipamento e instalação descreve a questão da cortesia, a boa vontade como características para tal. Esforço pela disciplina, correto, né? Então, o que diz aqui? Vamos dar só uma lidinha para a gente consubstanciar, senão são muitas questões que falam sobre as regras deontológicas, que diz o seguinte, regra deontológica número 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Exatamente o iniciozinho da questão é o que está no iniciozinho do nosso inciso número 9 das regras deontológicas. Então, o nosso gabarito da questão 1, letra C. Número 2. Considere as situações a seguir. Primeiro, fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio. Será que o servidor pode fazer isso? Não, né? Mas se fosse em benefício do próprio serviço ou do exercício das suas funções, ele poderia? Poderia, né? Porque aí ele está usando em prol da própria administração. Mas quando ele usa para o seu próprio benefício ou benefício de outra pessoa, existe aí uma inadequação quanto à questão da ética. 2. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, um documento pertencente ao patrimônio público. Ele pode fazer isso? Não pode. É uma vedação, certo? E como sendo uma vedação, ele, se não estiver autorizado, de forma nenhuma ele poderá fazer. Ah, mas eu precisei do documento para poder retirar da repartição pública para atingir o interesse do bem comum. Mas não tinha meu chefe para autorizar, então você não pode levar, você tem que estar legalmente autorizado. Então, é vedado, é uma vedação. Número 3, ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. A assiduidade é um dever de ordem comum, né? A assiduidade, a frequência ao serviço, ele abarca a todo servidor público, não é nenhum dever de ordem especial, é um dever de ordem comum. Então, isso aqui é o que o servidor deve fazer. Vocês observem que as duas anteriores é o que ele não deve fazer, são vedações. Essa aqui já é um dever que ele deve cumprir no serviço público, enquanto no cargo estiver. Número 4, apresentar-se habitualmente embriagado em locais públicos. Será que ele pode, pessoal? De forma alguma. Mas, professora, como é que não pode se ele está no seu lazer, se ele está na sua vida privada? Só que ele não deixou de ser servidor público. E como ele não deixou de ser um servidor público, ele tem um compromisso com a honra da imagem do serviço público. Então, nesse sentido, ele não pode. É vedado ao servidor público apresentar-se embriagado ao serviço ou fora dele, habitualmente. Observe que o habitualmente, pessoal, refere-se a fora do serviço e não
comparecer habitualmente embriagado, porque aí dá a entender que parece que ele, se não for sempre que ele aparece embriagado ao serviço, ele pode. Pode não. Nunca ao serviço e fora dele habitualmente também não. Então a gente vê aqui a pergunta é o seguinte: com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público, são vedadas ao servidor as situações descritas nos itens 1, 2 e 4. Letra C. Questão número 3. Sobre as comissões de ética mencionadas no decreto 1171, considere as assertivas abaixo. A gente sabe que o nosso decreto 1171, ele é dividido, né, em partes, e a última partezinha dela, o capítulo número 2, ele vai falar só sobre as comissões de ética, ok? Então vamos lá. Primeiro, em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Beleza. Observe uma coisinha que eu vou chamar a atenção de vocês, que às vezes, vulgarmente, a gente pensa que a comissão de ética ela é encarregada de punir com censura o servidor público, mas não. No próprio Código de Ética está bem explícito, está expresso claramente dizendo que a comissão de ética ela tem a função de orientar e aconselhar, ela é encarregada de orientar e aconselhar. Portanto, se você encontrar na tua prova uma questão dizendo que a comissão de ética tem como principal objetivo punir o servidor, não é esse o objetivo da comissão de ética, é orientar e aconselhar. Obviamente que ela vai depois conhecer os elementos que podem levar o servidor, no caso dele ter cometido um deslize ético, a receber a sanção, a penalidade de censura. Mas, em princípio, não. Ela tem como objetivo de orientar e aconselhar. Então, nossa primeira alternativa afirmativa está correta. Número 2. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores o registro sobre sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Correto. Quando o servidor público quer, por exemplo, dentro da sua carreira se promover, né, passar de um nível X para um nível acima, ele poderá ter que ter o compromisso de exemplificar através de declaração, esclarecer ao órgão que o irá promover acerca da sua idoneidade ética. Então, nessa hora, uma censura declarada pela comissão de ética no nome daquele servidor poderá vir prejudicá-lo naquela promoção. Então, está correto. Número 3. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é de advertência. Opa, não precisaria nem ler mais, né, gente? Porque a gente sabe que a única penalidade que a comissão de ética pode aplicar é a penalidade de censura. Somente só, tá certo? E em sua fundamentação constará do respectivo parecer, beleza, assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Correto, né? Aquela censura ela é colocada num termo, né? A comissão de ética assina aquele termo como responsável pelaquela decisão pela censura. Os 3 assinam, cuidado que às vezes já vi questões dizendo que é assinado apenas pelo presidente da comissão, e não é por todas as pessoas que compõem a comissão, pelos 3 que compõem a comissão, e chamado é a pessoa do servidor para ela tomar ciência. Porque o intuito da censura não é simplesmente atrapalhar a vida do servidor, é manter, obviamente, o serviço público dentro de uma questão ética, né, uma questão ética nota 10, e segundo, fazer com que o servidor saiba que aquela atitude dele agravou ou ofendeu, né, a ética no serviço público, e ele possa, tomando ciência disso, mudar a sua forma de agir. Por isso que a ciência do faltoso é uma das razões pelas quais a ciência do faltoso é necessário ser dado pela comissão de ética. Inciso número 4. Para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei ou contrato, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional,
sempre mediante retribuição financeira. Errado esse finalzinho, tá tudo indo muito bem, até que quando ele coloca sempre mediante retribuição financeira, quando a gente sabe que de acordo com o decreto 1171, até mesmo aquela pessoa que não recebe nenhuma retribuição financeira, mas desde que esteja de alguma forma representando a máquina pública, ela tem comprometimentos, ela tem compromisso ético a ser cumprido perante a sociedade. Então, tudo está correto nessa afirmativa, menos a parte final que diz sempre mediante retribuição financeira, já que ela pode, sem receber um tostão, mas desde que representando ao Estado, ela tem um comprometimento ético tal qual um servidor que é concursado, é estável, qualquer outra pessoa que lá esteja no serviço público. Então, nós temos aqui a assinale alternativa em que todas as afirmativas são incorretas. É a letra A. Número 4. Conforme o item 15 do artigo 3, eu não sei porque que a ESAF colocou esse artigo 3, eu não entendi esse artigo 3 que ela colocou, do decreto 1171, que institui o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é vedado ao servidor, exceto. Então, eu estou querendo saber o que não é vedado, não é isso? Vai aparecer uma série de vedações e eu quero saber o que não é vedação. Primeiro, é vedado pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim? Sim. É vedado. Eu estou repetindo sempre a palavra é vedado para a gente saber o que a gente está procurando, tá certo? É vedado permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores? Sim. É vedado abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei? Isso é uma vedação ou é um dever? É um dever, né? Dever de abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Então, o nosso gabarito da questão 4 é letra C de casa. Questão número 5. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, são deveres do servidor público, exceto, agora ele quer trabalhar nos deveres, certo? É dever desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Correto. Observe que é desempenhar a tempo. Se você encontrar na sua prova desempenhar a qualquer tempo, opa, vamos ter desconfiança, porque tem que ser a tempo, porque tudo tem um tempo certo para ser executado. Não adianta um trabalho que era para ser entregue num dia, ser entregue 3, 4 dias depois e não servir a sua finalidade. Então, quer dizer que tem que ser desempenho das suas atribuições a tempo. Letra B, jamais é dever, jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade ao seu cargo, certo? É dever ceder às pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores? Não, pelo contrário, eu devo resistir às pressões dos meus superiores hierárquicos e, obviamente, não me influenciar pela sua pressão para que eu faça alguma coisa que está ilegal, que está indevida, que está errada, não é isso? Não tenho que sustentar, né? Tenho que não ceder e sim, como está dizendo aqui, ceder está incorreto. Então, se nós estamos procurando aquele que é a exceção de um dever, nós já o encontramos na letra C. Minha gente, o ritmo tá bom assim? Tá? Vamos à número 6. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, são vedações ao servidor público, exceto, você vê que é a mesma organizadora, mas é para cargos diferentes, então eles colocaram questões diferentes. Letra A. É vedado utilizar os avanços técnicos ou científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento
para atendimento do seu ofício é vedado? Não, né? É um dever. Eu não posso, aliás, eu não posso deixar de utilizar os avanços técnicos. Por exemplo, se eu vou para uma repartição pública que tem uma tecnologia que eu devo utilizar para aprimorar o atendimento, dar qualidade ao atendimento, dar eficiência ao atendimento, já que o nosso decreto 1171 tem uma ligação direta com o princípio da eficiência, né, do artigo 37 da Constituição de 88, então se eu deixar de utilizar, aí eu estou descumprindo uma obrigação que eu tenho. Então, como a questão nos pergunta o que não é, ele pergunta acerca das vedações e o que não é vedação, nós a encontramos logo na letra A. Quando diz que é vedado utilizar os avanços técnicos, não. Não posso deixar de utilizar os avanços técnicos, tá certo? Então, no caso aqui, o nosso gabarito já o encontramos na letra A, porque a letra B, C, D e E, todas são vedações expressas, igualzinho como está lá no nosso decreto 1171, vocês não vão ter dificuldade nenhuma de encontrá-los. Questão número 7. As assertivas a seguir tratam da ética no serviço público. Analise-as e assinale a opção que se enquadra entre as vedações ao servidor público no exercício da função. Vamos lá. Letra A. É vedado facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito? Isso é uma vedação ou é um dever? É um dever, né? Por quem de direito? Se você encontrar na sua prova a facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por qualquer pessoa, aí não. Existe uma hierarquia, né, ao qual aquele servidor está subordinado. Então, nesse sentido, essa hierarquia que vai ter esse poder de pedir que o servidor preste contas e o servidor terá o dever, né, a obrigação de não criar dificuldades para essa prestação de contas, ok? Letra B. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhes sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. É um dever também. Letra C. Exercer atividade profissional aética ou ligar seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Será que o servidor público pode fazer isso? Não, porque isso, de certa forma, gente, enfeia, deprecia, denigre, né, a imagem do serviço público. Isso, na realidade, é uma vedação, né, uma vedação que está lá na linha P das vedações constantes no decreto 1171/94. A letra D é um dever. A letra E, abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade, com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa na lei. Não, mas espera aí, eu tenho uma dúvida quanto a essa questão, né? Alguns alunos já me perguntaram, ele não está seguindo a lei? Por ele estar seguindo a lei, não seria uma coisa perfeita? Mas, gente, a ética é uma coisa tão mais abrangente que não basta ele somente seguir a lei. Ele tem que fazer observância de outras situações, porque a lei, ela está aqui num papelzinho parada no tempo, né? De repente, numa determinada situação, aquilo que está previsto não é o melhor para aquela situação, porque não é justo, não é honesto, né? Dependendo do contexto. Então, a ética ela é mais abrangente justamente por conta dessa situação, né? De ter que ter, além de observância da questão legal, né? E ela tem que sempre se delimitar, né? A legalidade e a finalidade, né? De ser um ato mais perfeito possível. Para ele, obviamente, entrar no âmbito da, digamos assim, da ética, da moralidade administrativa. Questão número 8. Quanto ao Decreto Federal 1171, o servidor que, fora do horário de expediente, manifesta nas redes sociais o seu desapreço por determinados colegas de trabalho, o que pode acontecer com ele, minha gente? Observe que é de acordo com o decreto 1171. Não vamos pensar em outra norma, certo? Em outra lei. Vamos pensar no decreto 1171. O decreto 1171, ele só pode o quê? Censurar, tá certo? Então, ele poderá ser censurado, porque na letra B das vedações
diz lá que o servidor não poderá prejudicar a reputação de seus colegas e nem de pessoas a ele ligados, porque ele estará cometendo uma coisa extremamente desagradável. Então, quando ele colocou ela, mesmo fora do horário de expediente, meia-noite, na casa dele, né? Ele, o computador, ele, a sua internet lá, manifestou o seu desapreço por um colega de trabalho ou por colegas de trabalho lá diante do Facebook da vida. Ele é passível de uma censura, né? Censura, letra A. Número 9. Com relação à ética no setor público e de acordo com os termos do Decreto 1171, que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que, letra A, o trabalho desenvolvido pelo servidor perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Beleza, né, gente? Letra A. Mas como? Como é que o trabalho desenvolvido também é patrimônio do servidor? Ora, o servidor também não faz parte da sociedade, o servidor também não contribui compulsoriamente com os impostos sobre os produtos que ele adquire, sobre os serviços que ele contrata, ele também não vai fazer a sua parte de contribuição. Então, no momento em que ele presta um serviço público de qualidade, ele está acrescendo algo que também é seu. Vamos procurar os erros das outras. Letra B. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, devendo decidir apenas entre o legal e o ilegal. Não. Justo e injusto, honesto e desonesto, não é isso? Se ele se prender somente entre o legal e o ilegal, ele vai cair numa terrível armadilha aí, né? E ele pode estar praticando um ato que significa um deslize ético. A gente acalmar. Bom, gostoso, né? Letra C. Não é dever do servidor público zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Não é? É, né? A gente pode proibir um servidor de fazer greve? Não, né? Mas observe que vida, né? Defesa da vida e segurança coletiva são duas coisas de crucial importância. Então, ele não é que ele não possa fazer greve, mas ele tem que levar a greve de uma maneira diferenciada, de forma, por exemplo, a não prejudicar a vida de alguém pelo não atendimento em um hospital público, né? No momento em que resolvem todos paralisar, cruzar seus braços. Então, quando se refere à questão de defesa da vida e segurança coletiva, existe botar um pouquinho o pé no freio, né? Para fazer a coisa um pouquinho diferente, mas sem deixar de fazê-la. Letra D. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a publicidade do ato administrativo não constitui requisito de eficácia e moralidade. Constitui. Os atos públicos, né, administrativos, para serem praticados, dadas a ele eficácia, eles têm que ser tornados públicos. Existem apenas essas três exceções lá no nosso decreto 1171, que é justamente o quê? Segurança nacional, investigações policiais, o interesse superior do Estado e da administração pública. Agora, eles têm que ser considerados, que a questão não colocou, mas está lá no nosso decreto, decretados previamente em processo como sigilosos, aqueles assuntos, né? Tem toda uma regra, tem toda uma lei que vai permear o sigilo dessas informações, porque senão ficaria um negócio muito fácil. Não, isso aqui é segurança nacional, não pode ser divulgado, né? E poderia estar protegendo alguns atos com o sigilo sem realmente serem atos que tenham algum tipo de ligação direta com a segurança nacional. Então, segurança nacional, investigação policial e relativos, né, assuntos, né, interesse superior do Estado da administração pública, se decretados em processo previamente sigiloso, não devem ser dados publicidade. Mas a regra é que os demais atos sejam dados publicidade para justamente gerar a eficácia do mesmo. Letra E. Com relação à administração pública, a moralidade limita-se à distinção entre o bem e o mal? Não, né? Justo, injusto, honesto, desonesto. Questão número 10. Então, o nosso gabarito número 9 é a letra A. Questão número 10, também de 2016.
de acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, constitui vedação ao servidor público. É vedado ao servidor procrastinar o exercício regular de direito por qualquer pessoa? Sim, né? O que é procrastinar mesmo, professora? Retardar, né? Deixar a coisa assim, adiar, não é isso? Retardar, adiar, procrastinar, principalmente quando ele usa, por exemplo, de e-mails que não são muito adequados, por exemplo, a mentira, né? O procrastina através da mentira, ele não deve fazer isso. É vedado ao servidor procrastinar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Então, nosso gabarito é a letra A. Por quê? Oi? Por qualquer pessoa, é o direito por qualquer pessoa. A procrastinar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Quer dizer, qualquer pessoa no sentido assim, qualquer pessoa que demande um serviço público, qualquer pessoa que chegue lá atrás do seu direito, entendeu? Nesse sentido, não importa quem seja, se seja um bonito, um feio, um rico ou um pobre, um gordo ou um alto, tá certo? Então, por qualquer pessoa que tenha o direito a ser digamos assim, ele possa demandar aquele direito, ele não pode procrastinar o exercício desse direito. É vedado. O restante, gente, a letra B, C, D e E, todos eles são deveres, né? Observe que lá no nosso decreto 1171 nós temos os principais deveres. Por quê? Porque outros deveres ao servidor estarão em outras leis, né? Em outras legislações, não são os únicos. Aqueles ali são somente aqueles que são mais ligados, mais pertinentes à questão da ética. Então é dever participar de movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do serviço, melhoria do exercício de suas funções. O servidor ele não pode se negar, né, a não se preparar para o momento do atendimento, né, já que é para isso que ele está ali. Ele é um servidor público, ele está ali para servir ao público. Ele também tem um dever de facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, certo? Ele tem um dever de desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular, certo? E de comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, né? Porque o seu superior está ali justamente dentro de um poder hierárquico para poder resolver essas demandas, né, mais complicadas. Então, o servidor, para resguardar o serviço, deve comunicar esses atos aos seus superiores. Então, somente da letra A não é dever. Os demais todos são deveres constantes no decreto 1171/94. Questão número 11 da CESGRAN Rio. As regras éticas adotadas do serviço público devem ser aplicadas no âmbito do trabalho e em determinadas situações fora dele, tendo em vista a repercussão que alguns atos têm no serviço desempenhado e na boa imagem da administração pública. Como exemplo de ato que não deve ser admitido fora do serviço, nos termos do decreto 1171, estabelece que o Código de Ética Profissional do servidor público, do serviço público qual seria? A embriaguez habitual. Nós falamos há pouco da questão de depreciar a moral, depreciar os colegas de trabalho através de uma rede social, fora do serviço. Também ele está sujeito à censura, assim como a embriaguez habitual, tá certo? Observe que quando se fala fora do serviço e embriaguez, obrigatoriamente tem que ter a palavra habitual, porque se for eventual, sim, né, aqui e acolá, algum evento que aconteceu na vida que o cidadão, o servidor decidiu comemorar, coitado, né, ele pode comemorar, ninguém quer que o servidor se torne um santo, não beba, não faça isso, mas ele tem que ter uma postura mínima, né, de decoro, de respeito no seu convívio social, porque é isso que ele vai externar, a imagem que ele vai externar para a sociedade. Então é a letra C. A número 12, a ética é a disciplina ou o campo do conhecimento que trata da definição e avaliação do comportamento de pessoas e organizações, identificando o comportamento ideal que é definido por meio de... Muito bem, quando a gente
adere através da posse ao serviço público, né, entra como passa a ser um servidor público, a gente está inerente a várias leis que estão ali circundando aquela função. E uma dessas aqui, no nosso caso específico, é o Decreto 1171, que é o nosso Código de Ética do Servidor Federal. Esse Código de Ética, na realidade, ele vai permear os princípios de conduta, né? O que o servidor deve ser no exercício da função. Então, ele é um conjunto de regras, simplesmente? Não, né? Ele é um código de conduta, de como a pessoa deve se conduzir dentro do serviço público enquanto lá estiver. De acordo, número 13, de acordo com o Decreto 1171, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa correta com relação aos deveres do servidor público. Letra A. Apresentar-se embriagado, apresentar-se ao trabalho. É tanta embriaguez que eu me embriaguei. Pronto. Então vamos lá. De acordo com o decreto, eu até ler para me redimir. De acordo com o decreto 1171, assinale a alternativa correta com relação aos deveres do servidor público. Letra A. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao convívio social. Será que é o convívio social ou é o exercício da sua função? É o exercício da sua função, porque assim, o convívio social, se eu for fazer a minha convivência social com um grupo de amigos que eu vou para a praia, a minha vestimenta está adequada a uma praia, né? Ninguém vai de taier para a praia, imagine, né? Assim como ninguém deve estar levando todas as suas vestimentas do convívio social para o seu trabalho, porque nem sempre elas são adequadas. Então, o servidor deverá apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da sua função. Aquelas vestimentas condizentes com o que ele vai exercer ali. Se for um ambiente mais formal, uma roupa mais formal, mais séria, né? Se for menos, da mesma forma, acompanhando sempre essa questão do convívio, do social, não, do exercício da sua função. Letra B. Ser em função do seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração ao Código de Ética ou Código de Ética de sua profissão. Na realidade, ser conivente é uma vedação, não é isso? Ele não pode ser conivente. Observe que quem faz um concurso e vai ser, por exemplo, fazer um concurso para administrador, né, da UFC ou de qualquer instituição. Quando ele adentra a instituição, se for uma instituição federal, ele tem compromisso com o Código de Ética, Decreto 1171, mas também tem compromisso com o Código de Ética da sua profissão de administrador. Então, nesse sentido, ser em função do seu espírito de solidariedade, conivente, né, com erro ou infração ao Código de Ética do servidor público ou Código de Ética da sua profissão, isso não pode, né? Isso é uma vedação, não é dever. Letra C. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance e do seu conhecimento para atendimento do seu mistério. Então, quer dizer, para atendimento das suas funções. Isso é um dever ou uma vedação? Uma vedação. Letra D. Não estar obrigado a resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos. Errado. Ele deve estar pronto a resistir, por mais difícil que possa parecer, né, gente? Fazer essa resistência, opor resistência a um benefício que um chefe, um superior hierárquico esteja querendo para um amigo ou para ele mesmo, sei lá, né, em qualquer situação, um benefício indevido. Ele tem que resistir. Então, quando ele fala não está obrigado a resistir, ele tem obrigação de resistir. Essa ação de resistência dele não é uma reação discricionária. Essa resistência dele não é discricionária, ela é vinculada, ela é obrigatória, ele tem que resistir. Então, nós só ficamos agora com a letra E. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Eu não posso jamais dizer assim, eu sou super ético, mas como é que se materializa a minha ética no serviço público? Na materialização do bom serviço que eu venha a prestar através da minha ação ética, respeitosa, né, moral, dentro do serviço público, tá certo, pessoal?
Então agora vocês vão ficar com a professora Giovana, que vai estar com vocês com a administração e a arquivologia, mas eu queria somente deixar aqui um pensamentozinho, já que eu sei que está todo mundo muito cansado, tem gente que já trouxe a rede aqui para o cursinho, né? Já está com um paninho, sabe aquele paninho? Não tem, todo mundo tem um paninho, que agora fica assim, né? Às vezes quando a gente casa, a gente deixa o paninho de lado porque ganha um companheiro, mas normalmente tem aquele travesseirinho, aquele paninho, tem muita gente que já está assim aqui, né? Mas é isso mesmo, minha gente. Isso tudo faz parte de uma fase da vida da gente. A gente já viu 1000 exemplos passar pela nossa vida, né? Eu que já estou nessa vida desde 2007. Então a gente já viu vários exemplos de superação. E isso é superação, né? Você vai se sentir vitoriosa sobre si mesmo, quando vitorioso e vitoriosa, quando passar isso aí, você tiver lá na frente a sua vitória consagrada. Então, aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende, né? Aprendeu, o aprendizado é seu, ninguém lhe tira. Desejo a vocês, gente, sucesso hoje e sempre. Um grande abraço, viu? Boa tarde, não. Quase boa noite, né, para vocês. Eu sou a professora Leonides Mendes, estaremos juntos na próxima meia hora, justamente falando sobre ética no serviço público, apoiada no decreto 1171/94, que é justamente o Código de Ética do Servidor Público do Executivo Federal. Então nós estaremos com vocês com questões. Infelizmente não dá para fazer questões da organizadora mesmo, porque a organizadora tem poucas questões, e nas turmas regulares já explorei essas questões, então não daria para a gente fazê-las de novo, não teria graça nenhuma. Mas eu procurei trazer questões o mais diversificadas possível e também questões bem atualizadas, tá certo? Então nós só temos essa nossa meia hora, já estamos conversando com um pouquinho de atraso devido ao pessoal que estava na fila ainda, mas nós já podemos começar com a questão 1, que é de 2016. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam a... Bom, aí nós estamos diante de uma regra deontológica. Essa regra deontológica, nós podemos dizer que é o quê? É teoria do dever. É o que, teoricamente, se necessita que o servidor público haja, a maneira como ele deve agir, enquanto estiver no exercício da sua função pública. Mais especificamente, a regra deontológica número 9, né? Que fala justamente que a cortesia, a boa vontade, cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam, letra A, conduta de atenção ao cidadão, podia até ser, mas quem conhece o nosso decreto sabe que isso aqui não está determinada a conduta dedicada ao cidadão. Zelo pelos equipamentos e instalações? Não, né? Com equipamento e instalação descreve a questão da cortesia, a boa vontade como características para tal. Esforço pela disciplina? Correto, né? Então, o que diz aqui? Vamos dar só uma lidinha para a gente consubstanciar, senão são muitas questões que falam sobre as regras deontológicas, que diz o seguinte, regra deontológica número 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Exatamente o iniciozinho da questão é o que está no iniciozinho do nosso inciso número 9 das regras deontológicas. Então, o nosso gabarito da questão 1, letra C. Número 2. Considere as situações a seguir. Primeiro, fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio. Será que o servidor pode fazer isso? Não, né? Mas se fosse em benefício do próprio serviço ou do exercício das suas funções, ele poderia? Poderia, né? Porque aí ele está usando em prol da própria administração. Mas quando ele usa para o seu próprio benefício ou benefício de outra pessoa, existe aí uma inadequação quanto à questão da ética. 2. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, um documento pertencente ao patrimônio público. Ele pode fazer isso? Não pode. É uma vedação, certo? E como sendo uma vedação, ele, se não estiver autorizado, de forma nenhuma ele poderá fazer. Ah, mas eu precisei do documento para poder retirar da repartição pública para atingir o interesse do bem comum. Mas não tinha meu chefe para autorizar, então você não pode levar. Você tem que estar legalmente autorizado. Então, é vedado, é uma vedação. Número 3. Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência
provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. A assiduidade é um dever de ordem comum, né? A assiduidade, a frequência ao serviço, ele abarca a todo servidor público, não é nenhum dever de ordem especial, é um dever de ordem comum. Então, isso aqui é o que o servidor deve fazer. Vocês observem que as duas anteriores é o que ele não deve fazer, são vedações. Essa aqui já é um dever que ele deve cumprir no serviço público, enquanto no cargo estiver. Número 4, apresentar-se habitualmente embriagado em locais públicos. Será que ele pode, pessoal? De forma alguma. Mas, professora, como é que não pode se ele está no seu lazer, se ele está na sua vida privada? Só que ele não deixou de ser servidor público. E como ele não deixou de ser um servidor público, ele tem um compromisso com a honra da imagem do serviço público. Então, nesse sentido, ele não pode. É vedado ao servidor público apresentar-se embriagado ao serviço ou fora dele habitualmente. Observe que o habitualmente, pessoal, refere-se a fora do serviço e não comparecer habitualmente embriagado, porque aí dá a entender que parece que ele, se não for sempre que ele aparece embriagado ao serviço, ele pode. Pode não. Nunca ao serviço e fora dele habitualmente também não. Então a gente vê aqui a pergunta é o seguinte: com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público, são vedadas ao servidor as situações descritas nos itens 1, 2 e 4. Letra C. Questão número 3. Sobre as comissões de ética mencionadas no Decreto 1171, considere as assertivas abaixo. A gente sabe que o nosso Decreto 1171, ele é dividido, né, em partes, e a última partezinha dela, o capítulo número 2, ele vai falar só sobre as comissões de ética, ok? Então vamos lá. Primeiro, em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Beleza. Observe uma coisinha que eu vou chamar a atenção de vocês, que às vezes, vulgarmente, a gente pensa que a comissão de ética ela é encarregada de punir com censura o servidor público, mas não. No próprio Código de Ética está bem explícito, está expresso claramente dizendo que a comissão de ética ela tem a função de orientar e aconselhar, ela é encarregada de orientar e aconselhar. Portanto, se você encontrar na tua prova uma questão dizendo que a comissão de ética tem como principal objetivo punir o servidor, não é esse o objetivo da comissão de ética, é orientar e aconselhar. Obviamente que ela vai depois conhecer os elementos que podem levar o servidor, no caso dele ter cometido um deslize ético, a receber a sanção, a penalidade de censura. Mas, em princípio, não. Ela tem como objetivo de orientar e aconselhar. Então, nossa primeira alternativa afirmativa está correta. Número 2. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores o registro sobre sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Correto. Quando o servidor público quer, por exemplo, dentro da sua carreira se promover, né, passar de um nível X para um nível acima, ele poderá ter que ter o compromisso de exemplificar através de declaração, esclarecer ao órgão que o irá promover acerca da sua idoneidade ética. Então, nessa hora, uma censura declarada pela comissão de ética no nome daquele servidor poderá vir prejudicá-lo naquela promoção. Então, está correto. Número 3. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética de advertência. Opa, não precisaria nem ler mais, né, gente? Porque a gente sabe que a única penalidade que a comissão de ética pode aplicar é a penalidade de censura. Somente só, tá certo? E em sua fundamentação constará do respectivo parecer, beleza, assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso, correto, né? Aquela censura ela é colocada num termo, né? A comissão de ética assina aquele termo como responsável pelaquela decisão pela censura,
os 3 assinam, cuidado que às vezes já vi questões dizendo que é assinado apenas pelo presidente da comissão, não é, é por todas as pessoas que compõem a comissão, pelos 3 que compõem a comissão, e chamado é a pessoa do servidor para ela tomar ciência, porque o intuito da censura não é simplesmente atrapalhar a vida do servidor, é manter, obviamente, o serviço público dentro de uma questão ética, né, uma questão ética nota 10, e segundo, fazer com que o servidor saiba que aquela atitude dele agravou ou ofendeu, né, a ética no serviço público e ele possa, tomando ciência disso, mudar a sua forma de agir. Por isso que a ciência do faltoso é uma das razões pelas quais a ciência do faltoso é necessário ser dado pela Comissão de Ética. Inciso número 4. Para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei ou contrato, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, sempre mediante retribuição financeira. Errado esse finalzinho, tá tudo indo muito bem, até que quando ele coloca sempre mediante retribuição financeira, quando a gente sabe que de acordo com o decreto 1171, até mesmo aquela pessoa que não recebe nenhuma retribuição financeira, mas desde que esteja de alguma forma representando a máquina pública, ela tem comprometimentos, ela tem compromisso ético a ser cumprido perante a sociedade. Então, tudo está correto nessa afirmativa, menos a parte final que diz sempre mediante retribuição financeira, já que ela pode, sem receber um tostão, mas desde que representando ao Estado, ela tem um comprometimento ético tal qual um servidor que é concursado, é estável, ou qualquer outra pessoa que lá esteja no serviço público. Então, nós temos aqui a assinale alternativa em que todas as afirmativas são incorretas. É a letra A. Número 4. Conforme o item 15 do artigo 3, eu não sei porque que a ESAF colocou esse artigo 3, eu não entendi esse artigo 3 que ela colocou, do decreto 1171, que institui o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é vedado ao servidor, exceto, então eu estou querendo saber o que não é vedado, não é isso? Vai aparecer uma série de vedações e eu quero saber o que não é vedação. Primeiro, é vedado pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo ética ou ligar seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Será que o servidor público pode fazer isso? Não, porque isso de certa forma, gente, enfeia, deprecia, denigre, né, a imagem do serviço público. Isso na realidade é uma vedação, né, uma vedação que está lá na linha P das vedações do que constantes no decreto 1171/94. A letra D é um dever, a letra E, abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade, com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa na lei. Não, mas espera aí, eu tenho uma dúvida quanto a essa questão, né? Alguns alunos já me perguntaram, ele não está seguindo a lei? Por ele estar seguindo a lei não seria uma coisa perfeita? Mas, gente, a ética é uma coisa tão mais abrangente que não basta ele somente seguir a lei. Ele tem que fazer observância de outras situações, porque a lei, ela está aqui no papelzinho parada no tempo, né? De repente, numa determinada situação, aquilo que está previsto não é o melhor para aquela situação, porque não é justo, não é honesto, né? Dependendo do contexto. Então, a ética ela é mais abrangente justamente por conta dessa situação, né? De ter que ter, além de observância da questão legal, né? E ela tem que sempre se delimitar, né? A legalidade e a finalidade, né? De ser um ato mais perfeito possível. Para ele, obviamente, entrar no âmbito da, digamos assim, da ética, da moralidade administrativa. Questão número 8. Quanto ao Decreto Federal 1171, o servidor que, fora do horário de expediente, manifesta nas redes sociais o seu desapreço por determinados colegas de trabalho,
que pode acontecer com ele, minha gente? Observe que é de acordo com o decreto 1171. Não vamos pensar em outra norma, certo? Em outra lei. Vamos pensar no decreto 1171. O decreto 1171, ele só pode o quê? Censurar, tá certo? Então ele poderá ser censurado, porque na letra B das vedações diz lá que o servidor não poderá prejudicar a reputação de seus colegas e nem de pessoas a ele ligados, porque ele estará cometendo uma coisa extremamente desagradável. Então, quando ele colocou ela, mesmo fora do horário de expediente, meia-noite, na casa dele, né? Ele, o computador, ele, a sua internet lá, manifestou o seu desapreço por um colega de trabalho ou por colegas de trabalho lá diante do Facebook da vida. Ele é passível de uma censura, né? Censura, letra A. Número 9. Com relação à ética no setor público e de acordo com os termos do decreto 1171, que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que, letra A, o trabalho desenvolvido pelo servidor perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Beleza, né, gente? Letra A. Mas como? Como é que o trabalho desenvolvido também é patrimônio do servidor? Ora, o servidor também não faz parte da sociedade, o servidor também não contribui compulsoriamente com os impostos sobre os produtos que ele adquire, sobre os serviços que ele contrata, ele também não vai fazer a sua parte de contribuição. Então, no momento em que ele presta um serviço público de qualidade, ele está acrescendo algo que também é seu. Vamos procurar os erros das outras. Letra B. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, devendo decidir apenas entre o legal e o ilegal. Não. Justo e injusto, honesto e desonesto, não é isso? Se ele se prender somente entre o legal e o ilegal, ele vai cair numa terrível armadilha aí, né? E ele pode estar praticando um ato que significa um deslize ético. Pra gente acalmar. Bom, gostoso, né? Letra C. Não é dever do servidor público zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Não é? Né? A gente pode proibir o servidor de fazer greve? Não, né? Mas observe que vida, né? Defesa da vida e segurança coletiva são duas coisas de crucial importância. Então, ele não é que ele não possa fazer greve, mas ele tem que levar a greve de uma maneira diferenciada, de forma, por exemplo, a não prejudicar a vida de alguém pelo não atendimento em um hospital público, né? No momento em que resolvem todos paralisar, cruzar seus braços. Então, quando se refere à questão de defesa da vida e segurança coletiva, existe botar um pouquinho o pé no freio, né? Para fazer a coisa um pouquinho diferente, mas sem deixar de fazê-la. Letra D. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a publicidade do ato de fim, sim. É vedado, eu estou repetindo sempre a palavra é vedado para a gente saber o que a gente está procurando, tá certo? É vedado permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores? Sim. É vedado abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei? Isso é uma vedação ou é um dever? É um dever, né? Dever de abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Então, o nosso gabarito da questão 4 é letra C de casa. Questão número 5. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, são deveres do servidor público, exceto, agora ele quer trabalhar nos deveres, certo?
É dever desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Correto. Observe que é desempenhar a tempo. Se você encontrar na sua prova desempenhar a qualquer tempo, opa, vamos ter desconfiança, porque tem que ser a tempo, porque tudo tem um tempo certo para ser executado. Não adianta um trabalho que era para ser entregue num dia, ser entregue 3, 4 dias depois e não servir a sua finalidade. Então, quer dizer que tem que ser desempenho das suas atribuições a tempo. Letra B, jamais é dever, jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade ao seu cargo, certo? É dever ceder às pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores? Não, pelo contrário, eu devo resistir às pressões dos meus superiores hierárquicos e, obviamente, não me influenciar pela sua pressão para que eu faça alguma coisa que está ilegal, que está indevida, que está errada, não é isso? Não tenho que sustentar, né? Tenho que não ceder e sim, como está dizendo aqui, ceder está incorreto. Então, se nós estamos procurando aquele que é a exceção de um dever, nós já o encontramos na letra C. Minha gente, o ritmo tá bom assim? Tá? Vamos à número 6. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, são vedações ao servidor público, exceto, você vê que é a mesma organizadora, mas é para cargos diferentes, então eles colocaram questões diferentes. Letra A. É vedado utilizar os avanços técnicos ou científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu ofício. É vedado? Não, né? É um dever. Eu não posso deixar de utilizar os avanços técnicos. Por exemplo, se eu vou para uma repartição pública que tem uma tecnologia que eu devo utilizar para aprimorar o atendimento, dar qualidade ao atendimento, dar eficiência ao atendimento, já que o nosso decreto 1171 tem uma ligação direta com o princípio da eficiência, né, do artigo 37 da Constituição de 88, então se eu deixar de utilizar, aí eu estou descumprindo uma obrigação que eu tenho. Então, como a questão nos pergunta o que não é, ele pergunta acerca das vedações e o que não é vedação, nós encontramos logo na letra A. Quando diz que é vedado utilizar os avanços técnicos, não. Não posso deixar de utilizar os avanços técnicos, tá certo? Então, no caso aqui, o nosso gabarito já o encontramos na letra A, porque a letra B, C, D e E, todas são vedações expressas, igualzinho como está lá no nosso decreto 1171, você não vão ter dificuldade nenhuma de encontrá-los. Questão número 7. As assertivas a seguir tratam da ética no serviço público. Analise-as e assinale a opção que se enquadra entre as vedações ao servidor público no exercício da função. Vamos lá. Letra A. É vedado facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Isso é uma vedação ou é um dever? É um dever, né? Por quem de direito. Se você encontrar na sua prova a facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por qualquer pessoa, aí não. Existe uma hierarquia, né, ao qual aquele servidor está subordinado. Então, nesse sentido, essa hierarquia que vai ter esse poder de pedir que o servidor preste contas e o servidor terá o dever, né, a obrigação de não criar dificuldades para essa prestação de contas, ok? Letra B. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. É um dever também. Letra C. Exercer atividade profissional administrativo não constitui requisito de eficácia e moralidade. Constitui. Os atos públicos, né, administrativos, para serem praticados, dadas a ele eficácia, eles têm que ser tornados públicos. Existem apenas essas 3 exceções lá no nosso decreto 1171, que é justamente o quê? Segurança nacional, investigações policiais, o interesse superior do Estado e da administração pública. Agora, eles têm que ser considerados, que a questão não colocou, mas está lá no nosso decreto, decretados previamente em processo com
como sigilosos, aqueles assuntos, né? Tem toda uma regra, tem toda uma lei que vai permear o sigilo dessas informações, porque senão ficaria um negócio muito fácil. Não, isso aqui é segurança nacional, não pode ser divulgado, né? Aí poderia estar protegendo alguns atos com o sigilo sem realmente serem atos que tenham algum tipo de ligação direta com a segurança nacional. Então, segurança nacional, investigação policial e relativos, né, assuntos, né, interesse superior do Estado da administração pública, se decretados em processo previamente sigiloso, não devem ser dados publicidade. Mas a regra é que os demais atos sejam dados publicidade para justamente gerar a eficácia do mesmo. Letra E. Com relação à administração pública, a moralidade limita-se à distinção entre o bem e o mal? Não, né? Justo, injusto, honesto, desonesto. Questão número 10. Então, o nosso gabarito número 9 é a letra A. Questão número 10, também de 2016. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, constitui vedação ao servidor público. É vedado ao servidor procrastinar o exercício regular de direito por qualquer pessoa? Sim, né? O que é procrastinar mesmo, professora? Retardar, né? Deixar a coisa assim, adiar, não é isso? Retardar, adiar, procrastinar, principalmente quando ele usa, por exemplo, de meios que não são muito adequados, por exemplo, a mentira, né? O procrastina através da mentira, ele não deve fazer isso, é vedado o servidor procrastinar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Então, nosso gabarito é a letra A. Por quê? Oi? Por qualquer pessoa, é o direito por qualquer pessoa. A procrastinar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Quer dizer, qualquer pessoa, no sentido assim, qualquer pessoa que demande um serviço público, qualquer pessoa que chegue lá atrás do seu direito, entendeu? Nesse sentido, não importa quem seja, se seja um bonito, um feio, um rico, um pobre, um gordo ou um alto, tá certo? Então, por qualquer pessoa que tem o direito a ser digamos assim, ele possa demandar aquele direito, ele não pode procrastinar o exercício desse direito. É vedado. O restante, gente, a letra B, C, D e E, todos eles são deveres, né? Observe que lá no nosso decreto 1171 nós temos os principais deveres. Por quê? Porque outros deveres ao servidor estarão em outras leis, né? Em outras legislações, não são os únicos. Aqueles ali são somente aqueles que são mais ligados, mais pertinentes à questão da ética. Então, é dever participar de movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do serviço, melhoria do exercício de suas funções. O servidor ele não pode se negar, né, a não se preparar para o momento do atendimento, né, já que é para isso que ele está ali, ele é um servidor público, ele está ali para servir ao público. Ele também tem um dever de facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, certo? Ele tem um dever de desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular, certo? E de comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, né? Porque o seu superior está ali justamente dentro de um poder hierárquico para poder resolver essas demandas, né, mais complicadas. Então, o servidor, para resguardar o serviço, deve comunicar esses atos aos seus superiores. Então, somente da letra A não é dever. Os demais todos são deveres constantes no decreto 1171/94. Questão número 11 da CESGRAN Rio. As regras éticas adotadas do serviço público devem ser aplicadas no âmbito do trabalho e em determinadas situações fora dele, tendo em vista a repercussão que alguns atos têm no serviço desempenhado e na boa imagem da administração pública. Como exemplo de ato que não deve ser admitido fora do serviço, nos termos do decreto 1171, estabelece que o Código de Ética Profissional do serviço público qual seria? A embriaguez habitual. Nós falamos há pouco da questão de depreciar a moral, depreciar os colegas de trabalho através de uma rede social, fora do serviço.
também ele está sujeito à censura, assim como a embriaguez habitual, tá certo? Observe que quando se fala fora do serviço embriaguez, obrigatoriamente tem que ter a palavra habitual, porque se for eventual, sim, né, aqui e acolá, algum evento que aconteceu na vida